Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Boa noite a todos! Hoje é domingo, 22 de março e agora são 7 horas e 9 minutos. Eu já começo agradecendo a você que está aí sintonizado em Anápolis e nas cidades vizinhas. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis com apoio do Conselho Espírita Regional. E que a paz de Jesus envolva seu coração nesse instante. Está começando agora mais um programa Sementes de Luz, um espaço de reflexão aqui na Rádio Manchester FM. E hoje nós vamos falar sobre 2 sentimentos que caminham lado a lado na nossa vida, mas que nos levam a destinos muito diferentes: o orgulho e a humildade. E para essa conversa especial recebemos com muito carinho os nossos convidados Lucas Emanuel e Lucas Vargas. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Lucas. Boa noite, Diego. Boa noite, ouvintes da Rádio Manchester 93,3 FM. Que alegria estar aqui com vocês, dividindo esse espaço para falar sobre orgulho e egoísmo. Boa noite, Diego. Aqui é o Lucas Vargas e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Isso, sejam bem-vindos os dois, é muito bom ter vocês aqui com a gente nessa noite. E eu quero aproveitar para ouvir você, o nosso ouvinte, né? A gente quer ouvir sua participação, você que nos acompanha aqui na Rádio Manchester, participe com a gente aqui no programa Sementes de Luz, manda sua mensagem, a sua pergunta, o seu comentário. E olha, responde pra gente com sinceridade a pergunta de hoje, viu? Vale mais a pena ter razão ou ter paz no coração? Manda aí pra gente a sua resposta, sua participação aqui no nosso WhatsApp, 62 99206 3993. Repetindo, 62 99206 3993. Você pode acessar o nosso Instagram, @espírita.anápolis, e participar por lá também. A sua participação vai estar concorrendo àquela caixinha de som, aquele brinde que a gente dá aqui todos os domingos para vocês, ligadinho aqui na rádio. Vamos começar o nosso bate-papo? O Evangelho nos ensina que o orgulho é uma das maiores dificuldades do ser humano, porque muitas vezes eles nos impedem até de reconhecer que precisamos melhorar. Lucas, para a gente começar, vamos entender melhor o que é o orgulho dentro da visão espírita. Olha, Diego, boa noite. Prazer falar com os nossos ouvintes. Boa noite, Lucas Vargas, meu amigo de muitas datas. Boa noite, Lucas. Que prazer estar aqui com vocês. Olha, dentro da doutrina espírita, o orgulho sempre é considerado um vício moral. A doutrina espírita segue em diálogo com o Evangelho de Jesus, trazendo o orgulho como um grande desafio que nós temos que vencer. Na Antiguidade Clássica, o orgulho era um fenômeno muito ligado ao sentido de virtude, ou seja, era ligado a uma autoestima legítima, ao reconhecimento equilibrado do seu próprio valor, das competências, habilidades, das questões pessoais que você tem. O próprio Aristóteles, dentro da obra Ética Nicômaco, destacava o orgulho como a magnanimidade, ou seja, a grandeza da alma. O grande desafio é que o Aristóteles colocava que o orgulho pode cair tanto na falta quanto no excesso. Na falta, quando a pessoa tem baixa estima e passa a se achar menos do que é. E no excesso, quando vem a arrogância, a vaidade, e a pessoa passa a se achar mais do que é. E é exatamente nesse ponto do excesso que a doutrina espírita vem trazer uma leitura bem apreciável e interessante, mostrando como nós temos, às vezes, uma visão distorcida de nós mesmos. Hoje nós temos vivido uma época, Lucas, de grande problema de autoimagem, né? Em que as pessoas querem, de maneira geral, aparentar uma imagem, principalmente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, quando nós temos
o medo de ficar de fora, em que muitas pessoas sempre querem estar inseridas numa sensação de pertença. O fenômeno da exposição excessiva, em que você sempre tem que postar uma foto, que você tem que se destacar, buscar uma espécie de validação. Então, quem reconhece o próprio valor não precisa anunciá-lo aqui e acolá. A pessoa sabe que esse alto valor não se confunde com o ego inflado, com a soberba, né? Que é o orgulho arrogante, que é essa supervalorização de si mesmo e o pior, Lucas, o desprezo de outras pessoas. Mas é aqui, Lucas, que eu acho que a doutrina espírita pode nos ajudar melhor. É quando o orgulho fica adoecido e de virtude ele passa a ser arrogância. Como é que a doutrina espírita ajuda a gente a compreender melhor esse orgulho adoecido? Dentro do Espiritismo, nós vamos entender que o orgulho é uma das raízes centrais do atraso espiritual. É a definição do espírito que não consegue reconhecer e aprender. Então, ele não consegue reconhecer que ele está no caminho do erro e, assim, ele não aprende. Há uma relação muito interessante, porque você comenta sobre Aristóteles, né? Então, há milhares de anos a humanidade continua da mesma forma, com o orgulho nos adoecendo, e o orgulho adoecido nos fere a visão de mundo que nos coloca na posição que nós necessitamos como cristãos, que é de enxergar o nosso próximo e nos enxergar como indivíduos que vivemos numa sociedade na qual precisamos ser iguais. Uhum. E o orgulho nos faz pensar muito mais em nós mesmos do que no outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também faz uma colocação muito interessante a respeito do orgulho, considerando ele como uma venda, né, como algo que deixa o homem cego diante da realidade espiritual. E disso a gente lembra de Jesus, comentando mais um outro Lucas, né, passagem de Lucas, capítulo 18, versículos de 8 a 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. Sim. Onde Jesus, né, reunido com os apóstolos, comenta que num templo, na antiga Judéia, estavam dois religiosos, um fariseu e um publicano, fazendo as suas orações. O fariseu ia até o púlpito, rezava em voz alta, clamava aos céus, enquanto o publicano, né, em silêncio, não tinha nem coragem de olhar para os céus e rezar, né? Essas duas figuras que Jesus utiliza representam dois extremos do homem, porque o fariseu representa o culto exterior da forma. Exato. O homem que reza e tem na voz ativa, né, apenas a forma exterior do culto, mas ele não sente aquilo que ele preza. E o publicano, que era visto como um pária na sociedade judaica, porque ele eram muitos cobradores de impostos, eles se aliavam aos romanos, ele mal às vezes entrava no templo para rezar, porque ele se sentia indigno de estar conversando ali com Deus. Então, nessa fábula, né, nessa metáfora, Jesus deixa bem claro que aquele que vai adentrar no reino dos céus é aquele que não alimenta em si esse monstrinho do orgulho, né? No caso, o publicano, que teria a sua prece, a sua oração, né, a sua oferta ao altar ouvido por Deus, porque dentro da sua humildade ele entendia ainda estar no caminho do erro, pedia perdão para Deus, e diferente do fariseu que gritava aos céus, ele, na sua intimidade, conversava com Deus e entendia a sua necessidade de aprendizado, de melhoria de si mesmo. Segundo os bons espíritos, Lucas, um grande indício de imperfeição humana é o interesse pessoal. Quando você destaca na parábola que o fariseu se destaca como superior e passa a ter essa forma de julgamento moral sobre os outros que não oravam igual ele orava, o interesse pessoal mostra exatamente essa concepção do orgulho. Eu sou o maior. Então, há um interesse próprio dominante em relação aos outros. No caso do egoísmo, que é filho do orgulho, eu sou o centro. Então, eu quero só para mim e, no caso do humilde, eu estou em processo. Ou seja, eu estou me construindo, eu não nasci pronto, não há um ponto final, e eu faço parte de um todo. Allan Kardec ressalta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, aliás, uma obra muito interessante para você conhecer, estudar em casa. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro espírita mais lido no planeta Terra. Ele faz um estudo sobre a mensagem de Jesus, aquele que se eleva
será rebaixado, Kardec destaca que muitas pessoas, quando há a morte do corpo físico, elas fazem o passamento para o plano espiritual, elas chegam no mundo espiritual como náufragos. E por causa do orgulho, elas querem levar exatamente as características que as destacaram aqui na Terra. A fortuna, os títulos, a glória, a nacionalidade. Mas elas não entendem que na paisagem do mundo espiritual, o que você fez de si mesmo, você vai ter responsabilidade disso. E se você carrega sentimentos puros, sentimentos honestos em relação a si mesmo, em relação aos outros, você consegue ter o respeito, né, no mundo espiritual. Jesus, anotado pelo evangelista Mateus, capítulo 23, versículo 12, destaca: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Destacando que quem se elevou na terra, seja por orgulho, status, poder, ou alguma forma de superioridade moral, no céu será rebaixado espiritualmente, porque não tem essas características que permitem o destaque. Um exemplo claro, Lucas, é o próprio Saulo de Tarso. Era um homem que tinha autoridade, posição, perseguia os cristãos, era arrogante, tinha esse orgulho adoecido. E quando ele divisa na estrada de Damasco a luz do Senhor, e ele sente que ele estava no caminho do erro, e quando ele cai do animal, ele pergunta: mestre, que queres que eu faça? Ali você percebe o homem transformado. Ali você percebe que ele foi humilhado, perdeu a visão. E aí, essa cegueira que você citou, comentada por Allan Kardec, ela fica mais clara. A nossa cegueira em não conseguir fazer uma leitura mais limpa de nós mesmos e nos entendermos como irmãos numa sociedade em que todos são filhos de Deus. Eu considero isso relevantíssimo. E a gente pode destacar Jesus falando que um certo homem rico, lá anotado pelo evangelista Lucas, capítulo 12, de versículos 16 a 21, em que um homem rico, que produziu muito bem, pensou consigo mesmo, diz Jesus: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. E ele disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem uma grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Então, descanse, coma, beba e alegre-se. Ou seja, eu vou deixar de trabalhar e vou deixar que o orgulho se destaque. Portanto, Deus, segundo Jesus, disse a ele: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Mostrando Jesus que o que nós temos de posse ficará na terra, mas o que fizemos de nós levaremos para o outro plano. As figuras de linguagem que Jesus utiliza naquela época sempre trazem alguma consideração muito próxima à realidade das pessoas. Sempre são agricultores, sempre são pastores. Jesus falava para pessoas muito simples e ignorantes, analfabetas. E até hoje, né, nós que temos um pouco mais de estudo e compreensão, não conseguimos entender a verdadeira grandeza das parábolas de Jesus, quanto mais naquela época. Mas o verdadeiro significado nós conseguimos compreender. Então, esse homem que arrecada todos esses bens, ele não vai conseguir ter uma velhice, porque aquilo que ele juntou durante a vida é inútil perante a vida eterna. Então, os Espíritos começam a nos demonstrar, através do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que aquilo que nós arregimentamos em espírito vai conosco durante a vida espiritual. O aprendizado, a virtude, as benesses. E aquilo que de material nós acumulamos, que nos serve ao nosso conforto, nos serve à vida material, volta a ficar no plano onde nós estamos e pertence àqueles que nós deixamos. Ou seja, isso nos dá uma clara e nítida percepção de que aquilo que precisamos regimentar dentro do nosso coração não tem peso na vida material, não tem valor físico, não tem valor de moeda, tem um valor de virtude. Aliás, né, Lucas, essa reflexão sua me faz lembrar de um teorema apresentado no filme Amor Sem Escalas, em que o George Clooney interpretava um personagem que fazia um comentário interessante que eu acho que todos os nossos ouvintes que estão aí no carro, no lar, na fila, no supermercado, podem entender. Ele pede para você imaginar que você tem uma mochila.
e nessa mochila você pudesse colocar todas as coisas mais importantes para você. A gente pensaria, o que eu colocaria primeiro? Muita gente colocaria o celular, a cama, o quarto, o carro. Algumas pessoas colocariam os recursos materiais, a empresa, tudo aquilo que tem grande valor. E aí o personagem do filme Amor Sem Escalas pergunta, imagina que essa mochila pegasse fogo. Você sentiria falta de todas essas coisas? E na conclusão ele diz, com certeza, tudo é importante, relevante para o nosso dia a dia. Mas imagine que você tem agora à disposição uma segunda mochila. E ao invés de você colocar coisas, você começasse a colocar pessoas que são importantes para você. Sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos, as pessoas criativas que estão à sua volta, aqueles que você sempre pode celebrar os bons momentos. Se essa mochila, por um acaso, Deus que me livre, pegasse fogo, qual das duas mochilas teria mais peso? A das pessoas, que envolvem os relacionamentos saudáveis, ou dos bens materiais? Fica claro nesse modo metafórico que o filme apresenta, o quanto é importante a gente valorizar as relações fraternas, a boa convivência, o tato saudável na vida social, a espiritualidade, a nossa contrição a Deus, porque tudo isso não se adultera ao longo da vida, pelo contrário, vai envelhecendo com mais sabor. Mas as coisas materiais têm prazo de validade. E o que é importante hoje, amanhã já não é mais, porque a vida vai tocando o seu rumo e os sentimentos são o que dá um sabor para a vida. Nós devemos nos orgulhar, dentro do orgulho saudável, exatamente daquilo que nos faz bem, daquilo que promove o bem comum, e não daquilo que nos destaca dos outros e nos exalta e humilha aos outros, né? E o mais interessante disso é que na sociedade que nós vivemos, isso é pouco pensado, pelo contrário, é desestimulado. Desestimulado, né? O individualismo. A ponto, né, de que você precisa se exaltar, ser melhor do que os outros, ter um currículo muito cheio, estar numa posição de destaque para que você seja bem-sucedido. Esse é o grande desafio. Eu gosto da pergunta, Lucas, como é que a gente pode destruir o egoísmo? Porque o egoísmo é filho do orgulho. E é difícil tirar o egoísmo e o orgulho de nós quando o tempo todo a sociedade nos convida a exaltar o eu, a imagem, a exaltar o nosso valor. Até no mundo competitivo, em que parece que se você não faz isso, se você não tem um lado, não tem uma posição, se você não tem um destaque, você é tratado como bobo, como incapaz, como impotente, como alguém que deve ser sufocado, diluído, pulverizado no meio da multidão. O remédio para o egoísmo, né, filho do orgulho, é o esquecimento de si mesmo. Quando a gente se coloca no lugar do outro, é a tarefa das mais difíceis dessa vida. Porque ser abnegado quer dizer que você deixa de pensar apenas em si, então não quer dizer que eu vou esquecer de mim completamente, pelo contrário, né? E você faz em favor dos outros, então você esquece um pouco das suas dores, esquece das suas dificuldades pessoais, né? Às vezes até da sua fome, e começa a pensar no que o outro passa, no que o outro sente, na dor, e começa a perceber que se eu penso no outro, eu começo a senti-lo mais como meu irmão. Gostaria que ele também pensasse assim de mim da mesma forma, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase muito interessante de François Nicolas Madeleine sobre a virtude, que deixa bem claro que quando o homem, né, abnega de si mesmo, ele sente com isso uma satisfação íntima no fundo do coração. Desde que essa satisfação seja exteriorizada, não para colher elogios. Então, é preciso que a gente entenda também. Eu preciso ser abnegado, preciso, no caminho do bem, entender que eu, amando ao próximo, vou fazer pelo outro o que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Mas, lembrando Jesus, não saiba a vossa mão esquerda do que dá a direita. É interessante que toda essa abordagem sua mostra um sentimento profundamente cristão, né? De você diminuir o interesse pessoal e pensar que os outros têm o mesmo valor que você, e isso é dignificar os outros. Isso dialoga muito com Jesus quando ele diz: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Ou seja, é importante a gente conviver bem com os outros sem que a gente tenha necessidade do autoelogio. Amam os primeiros lugares, as saudações nas praças. É uma crítica que Jesus faz lá em Mateus capítulo 23, versículos 6 e 7, de quanto as pessoas ainda procuram os melhores lugares, procuram aparecer no meio
social, e o interesse pessoal é tão inflado no mundo moderno, em que hoje a caridade precisa de mais espaço, né? E voltamos com Jesus dizendo, né, a mesma coisa lá na parábola do fariseu e do publicano. Os fariseus, eles faziam grandes ofertas, eles deixavam ali no altar grandes pertences, era uma parcela ali da população judaica que tinha melhores condições de vida, se vestiam melhor, suas ofertas, que eram bastante generosas, chamavam a atenção, ou seja, o culto exterior da forma fazia vista aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não havia tanta importância. Então, esse desejo por ter um destaque, né, a aclamação pública e o status, é o tesouro que você arrecada na terra. Exato. Mas é o tesouro que você não leva pós-morte. Aliás, pelo contrário, denuncia uma paixão moral que você carrega, né? E a ideia do Evangelho é profundamente relacional. Ama a Deus sobre todas as coisas, que Ele é a dignidade suprema, mas ao próximo como a si mesmo. Isso aí, o papo tá muito legal, tá chovendo de participações aqui, mas eu quero ouvir a sua. Vai lá, manda pra gente. A nossa pergunta de hoje é: responde com sinceridade, hein, gente? Vale mais a pena ter razão ou ter paz no coração? Participe com a gente no nosso WhatsApp 629-9206-3993. Repetindo, 629-9206-3993. Manchester FM. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais bate-papo com Lucas Vargas, Lucas Emanuel, tem a agenda da semana com a Beth Botosso, tem o Evangelho em 1 Minuto com Roger Pires e o nosso sorteio. Não saia daí. Manchester FM. Manchester. Manchester. 93,3. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Estamos de volta com Sementes de Luz, agora são 7h31. Manda lá sua participação pra gente aqui no 99206-3993. E a nossa primeira mensagem de hoje é do Senhor Divino Celestino, que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. O orgulho é a grande chaga que ainda a humanidade carrega. A humildade foi o que o Cristo demonstrou para todos nós. Ter humildade, nós tivemos vários exemplos de pessoas que passaram e foram humildes aqui na Terra. Portanto, tenhamos o cuidado, vamos disciplinar e ter sempre a humildade e afastar o orgulho. Um bom programa, Semente de Luz para todos. Muito obrigado, seu Divino. Um grande abraço para o senhor. E obrigado pela sua participação. Já está concorrendo a caixinha, hein? O senhor ganhou na semana passada e está concorrendo de novo. Vamos lá, a Rosa Maria, lá do Lar Espírita Francisco de Assis. Boa noite a todos, irmãos. Ter paz é muito mais gratificante do que ter razão. Sempre escolho ter paz. Um grande abraço, Rosa. E chegou mais participação aqui do nosso irmão Luiz André, lá do Centro Espírita União. Boa noite, meus queridos irmãos. A vaidade intelectual gera a necessidade de ter razão. Essa vaidade tem a sua origem no orgulho, no ego. Quando abrimos mão de ter qualquer razão, nos libertamos desse peso, dessa provação e assim caminhamos e podemos caminhar mais leves. Ter paz é essencial. A necessidade de ter razão gera um gasto energético e um peso descomunal. Então, paz de espírito é melhor do que qualquer razão. Um abraço a todos os participantes e ouvintes. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Para você, para a Leia. Mais uma aqui do senhor Adélio, lá de Teresópolis. Respondendo à pergunta do programa, é claro que o que conta de verdade é a paz no coração. Obrigado, seu Adélio, pela sua participação. A Meire manda a sua participação. Para mim é melhor ter paz no coração. Obrigado, Meire, pela sua participação. Gente, vamos mandar aí. Tá chegando mais aqui, a gente vai dar uma pausa, vamos voltar com o nosso bate-papo. Daqui a pouco a gente lê mais participação no 99206-3993. Vamos voltar aqui? Ô, Lucas, se o orgulho nos afasta, a humildade nos aproxima. Mas afinal, o que é ser humilde de verdade?
Eu queria saber se eu posso participar do sorteio, Claro, Diego. pode. Posso comentar? Brincadeiras à parte. Pode. Mas eu achei muito interessante a fala do nosso amigo Divino Celestino, né? Que compara o orgulho como uma verdadeira chaga, né? Aham. Porque ele é como se fosse um monstrinho silencioso que vai ali nos dominando, vai nos adoecendo. E o que nós vamos comentar agora é justamente isso. A humildade vai ser a vacina contra esse monstrinho, né? Exato. Aliás, eu acho a fala do Luiz, que participou com a gente, aliás, todos os ouvintes que estão nos acompanhando na 93,3 FM, Rádio Manchester, nosso abraço gentil com a sua participação aqui. É interessante avaliar que a palavra humildade vem de humus, que dá uma ideia de chão, de realidade, de uma base. Então, a humildade cria raízes. A pessoa acaba tendo princípios e valores mais certeiros, né? Que é justamente o contrário do orgulho, né? O orgulho vai ter uma raiz, né? Que vai dizer que eleva-se acima, né? Infla. Então, a humildade nos abaixa, né? Nos deixa terra a terra, e o orgulho quer nos elevar. No caso da pergunta, Lucas, eu concordo com o Luiz. A pessoa que quer ter razão, ela acaba criando a leitura que ela faz das coisas, o ponto de vista que ela tem como parâmetro aonde os outros devem seguir. E quando você cria uma leitura pessoal como parâmetro, você corre o risco de acabar inflando uma visão que não corresponde com a realidade, mas é uma ilusão que está só na cabeça da pessoa que acha que é daquele jeito. Sim. Nós vamos entender, né, que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Essa fala de Lacordaire, né, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, e Lacordaire deixa bem claro para nós que toda evolução moral passa pela substituição do orgulho pela humildade. Então não é à toa que dentro da doutrina espírita, na compreensão da reencarnação que temos, conseguimos entender que a encarnação nossa, em várias etapas, em vários pontos do globo, em várias famílias, em várias posições sociais, nos traz diferentes aprendizados. Então, se outrora estivemos em posições sociais dignas, né, ou elevadas, outras vezes ocuparemos posições mais simples, que trarão para nós a oportunidade da humildade. E aí disso a gente relembra de Jesus, né, comentando que é mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco da agulha. Mas o camelo que Jesus se referia era uma linha muito grossa, né? Era um cordão. Imaginem uma corda que amarra ali uma âncora, né? Então é uma corda muito grossa. Então, para nós, a experiência da pobreza, da simplicidade, traz um aprendizado e uma facilidade talvez maior de entrarmos no reino do céu do que a aprovação da riqueza. Aliás, Lucas, a gente falou sobre leitura e ponto de vista. Há uma leitura e um ponto de vista que eu queria conversar com você e os nossos ouvintes. Jesus comenta, anotado lá pelo evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 15, quem não receber o reino dos céus de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quando ele coloca que a posição de quem recebe o reino de Deus é de criança, a criança tem uma naturalidade para viver, ela valoriza as pequenas coisas, as pequenas alegrias. A criança naturalmente oferta afeto, emoção, amizade, muitas vezes sem pedir nada em troca. E esse relacionamento que a criança tem, que é saudável, depois que a criança vai se socializando, ela vai criando outros moldes e retratando muito o ecossistema social que ela faz parte. Mas é interessante a gente ver por que a gente perde essa naturalidade, né, Lucas? Quando Jesus mostra a figura da criança, ele mostra que a humildade não é você se enxergar menos, não é ser passivo, não é parecer bobo, incapaz, não é você, às vezes, não valorizar certas conquistas, porque o orgulho saudável é importante, a gente reconhecer nosso valor, a gente reconhecer aonde a gente já chegou, a gente olhar para a nossa história com respeito. Esse é o orgulho saudável. E a humildade não significa anular tudo isso, mas pelo contrário, é você não querer inflar o que não é.
criando uma ilusão moral que se torna tóxica, porque nesse ponto de vista, as pessoas orgulhosas, elas não escutam, elas são teimosas, elas quebram as regras facilmente, elas passam por cima dos outros, e é uma pena, porque quem sofre é quem está do lado, às vezes é a esposa, às vezes são os filhos, ou vice-versa, é o esposo, às vezes é o pai e a mãe, é o colega de trabalho, é o funcionário, que tem que lidar com aquele vício moral que acaba trazendo certas mágoas e certas lesões afetivas que podem ficar para sempre. Talvez as pessoas ainda confundam muito, né? Você ser humilde com você aceitar humilhação. Né? Então, nos ambientes de trabalho, principalmente, é muito comum, né? Onde você tem posições de destaque, né? Questões de autoridade, onde a necessidade de você se portar de uma forma educada, às vezes é confundida com a humildade, e você não poder dizer a verdade, você ter que ser obediente e resignado. Mas diante de Deus, humilhar-se é diferente, porque reconhecemos a posição da criatura que somos dentro da criação e a posição da divindade que tem total sabedoria. E compreendendo que Deus não é homem, né? Deus é um ser inteligente, Deus não é como nós, um ser imperfeito. Ele reconhece os nossos erros, Ele sabe dos nossos pensamentos antes mesmo de nós os pensarmos, Ele sabe das nossas capacidades. Ou seja, se nós nos resignamos e nos submetemos à vontade divina, muitos dos problemas aos quais estão ligados o orgulho, o egoísmo, deixam de existir, porque começamos a compreender que se obedecemos a Deus, entendemos a verdadeira natureza da criação, sabemos que devemos e merecemos todos a mesma alegria, a mesma paz, o mesmo amor. Eu gosto dessa leitura que você faz, mas há uma admoestação feita por Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, em que ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Esse é um fenômeno, Lucas, que inclusive tem acontecido fortemente no mundo inteiro. O partidarismo, que é eu criar um grupo de elite, um grupo especial, um grupo de eleitos, um grupo de salvos, não precisa ser um partidarismo só no sentido político, mas às vezes é dentro da religião, dentro da família, às vezes é dentro da cultura. A gente começa a criar uma espécie de orgulho compartilhado. E nós dizemos, nós fomos destacados pelo destino, pela sorte, por Deus ou por alguma situação, e com isso nós acabamos excluindo outras pessoas. E isso é muito triste, porque a proposta de Jesus é uma proposta profundamente relacional, de amor a todos, apesar da opinião diferente, apesar da adversidade, apesar do contraditório. Num ambiente democrático, o contraditório faz parte. A gente tem que aprender a respeitar a opinião das outras pessoas, a religião das outras pessoas, a leitura política que elas fazem, porque o respeito faz parte do ato de humildade. E acima de tudo, nós precisamos entender que as leis de Deus não são distorcidas. Então nós vemos hoje em dia uma distorção irreal da lógica do amor ao próximo, da lei de amor, de perdão, onde nós compreendemos que algumas pessoas merecem viver, outras pessoas merecem morrer, a violência de forma seletiva. Então, nós até nos assustamos muitas vezes quando as pessoas têm essa tendência de distorcer as leis de Deus em detrimento da sua vontade própria, da sua opinião. Exatamente. Um exemplo simples é o próprio processo de Jesus. Lá, João comenta que Jesus lavou os pés dos discípulos na ceia, dando um grande exemplo para nós de como vale a pena gostar das pessoas. Isso mesmo, o papo tá muito legal, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui e nós vamos agora ao vivo até o Centro Espírita Vicente de Paulo, onde está tendo uma palestra lá hoje com o Jorge Cecílio Daia. Tá no momento de abertura, vamos ouvir um trechinho. Boa noite, convido a todos a fechar os nossos olhos e lembrar da figura meiga e amável de Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma noite reunidos, reafirmando o nosso propósito de estarmos juntos a você. Abra, Senhor, os nossos ouvidos e principalmente os nossos corações, para que aprendamos cada vez mais o amor ao próximo, assim como nos ensinou. Pedimos, Mestre amado Jesus, que intua o palestrante da noite e que ele
possa, junto com a espiritualidade. Isso aí, quem está fazendo a abertura lá hoje, né? A prece de abertura é a Valéria. Um abraço a todos lá do Vicente de Paulo. O Lucas está aqui hoje representando, né? Lucas Emanuel. E de lá vamos ao vivo agora para o Centro Espírita Amor e Caridade, onde o Thomas Maba está lá fazendo estudo sobre o caminho da paz. Vamos ouvir um trechinho. Mas aí, olha que interessante, para a gente ir entendendo essa ideia da guerra íntima. Na pergunta anterior que o Emmanuel se utilizou para fazer a reflexão desse capítulo, que era 743, né? Olha o que Kardec perguntou na 742. Que é que impele o homem à guerra? E aqui, sugiro a vocês que tragam essa guerra não a das nações, mas a nossa guerra diária. O que impede? Isso aí, para você que está ouvindo aí, quer ouvir mais sobre os estudos, é só acessar o canal deles lá no YouTube. Você acessa o Instagram, @espírita.anápolis, e lá você vai encontrar a página de todas as casas espíritas aqui de Anápolis e região. Pessoal, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o seu Zilmar, lá do INSEB, o Elcival, a Heloísa Issa, Soninha, a Dona Zilda, Dr. Marcos Paiva e sua esposa Ida, o Laésio da LG Compressores, o Sudário da Carrocerias Ideal, o Sebastião Felipe, coordenador do Conselho Espírita, e o seu Liax da Madeli. Esses são os nossos apoiadores que investem e ajudam a colocar o programa Semente de Luz no ar. Manchester FM. E nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais bate-papo com Lucas Vargas, com Lucas Emanuel, tem a agenda da semana com a Beth Botosso, o Evangelho em 1 Minuto com Roger Pires. Não saia daí que a gente volta já já. Manchester FM. Manchester 93,3. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Estamos de volta agora às 7h51. E quem chega agora é o nosso irmão Roger Pires, trazendo a mensagem do Evangelho em 1 Minuto. Olá, Roger, boa noite. Olá, meus amigos, Sementes de Luz, mais uma vez, uma alegria estar aqui com todos, conversando, para a gente refletir um pouquinho sobre o Evangelho. O Evangelho, né, em 1 minuto. O tema de hoje é maravilhoso, né? O orgulho e a humanidade. Aliás, está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, né, nas instruções dos Espíritos, quando fala do orgulho e a humildade. Eu achei bacana, no item 12, começa assim, na reflexão lá, na instrução dos Espíritos, né? Quando o bispo de Argel, Adolfo, né, ele fala dessa maneira, que olha que bacana. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Viu aí? O orgulho, né? O orgulho é inimigo da caridade, é inimigo do amor. E está em nós. Mas nós podemos lutar com a tal da reforma íntima todos os dias. Pensa nisso. Vamos nos reformar. Vamos apagar o orgulho. Reconhecer que temos, sim, em algum grau, o orgulho dentro de nós e melhorar a nós mesmos. Pensa nisso, reflita. E uma ótima noite para você. Uma ótima noite para você também, Roger. É muito bom ter você aqui com a gente no nosso programa. Pessoal, mais uma participação aqui rapidinho. A dona Tereza de Pirinópolis dando boa noite. E ela diz, eu escolho
A paz no coração, a razão às vezes só alimenta o orgulho. Mais um Lucas chegando aqui para participar, o Lucas de Goianápolis, dando boa noite e a sua participação. Boa noite, Lucas. A dona Lúcia, lá do bairro Jundiaí, também dando boa noite. O Carlos, da Vila Jaiara, e ele diz o seguinte: muitas vezes a gente quer provar que está certo, mas acaba perdendo a paz. Eu fico sempre com a paz. Obrigado, Carlos, da Vila Jaiara. Um abraço aí a todos que participaram com a gente. Daqui a pouquinho tem um sorteio, porque agora chega a Beth Botosso com a agenda da semana. Olá, Beth, boa noite. Boa noite, meu amigo Diego. Boa noite a todos os ouvintes e amigos da Rádio Manchester FM. É sempre um prazer estar com vocês no programa Semente de Luz. Vamos atualizar nossa agenda de atividades dessa semana. Confira nossos eventos. Na terça-feira, dia 24, Luiz Guilherme estará fazendo uma palestra sobre Deus nos ama como somos, mas nos convida a melhorarmos, no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na sexta-feira, dia 27, no Centro Espírita União, na Unidade Frei Eustáquio, Adair Corredeira vai falar sobre o tema Bem-aventurados os aflitos. Onde está a felicidade? No sábado, dia 28, Marcos Rezende nos convida a refletir sobre Maria de Magdala no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. No domingo, dia 29, Ana Carla Diogo fará uma palestra sobre Estudando Kardec no Centro Espírita Irmão Abrão. E também no domingo, dia 29, Jairo Teixeira Júnior fará uma palestra sobre afinidade e sintonia espiritual na visão espírita, no Lar Espírita Francisco de Assis. E ainda no domingo, dia 29, encerramos a semana com muita inspiração. Luciano Caetano vai falar sobre o tema Ante a Indulgência Divina, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. Nos veremos na próxima semana. É com você, amigo Diego. Obrigado, Beth, pela sua participação aqui com a gente. Falando aí a agenda da semana, a gente está quase encerrando, mas antes, o Lucas tem um convite pra gente especial. Fala aí, Lucas. Sim, Diego, no dia 3 de abril, agora sexta-feira santa, nós teremos mais uma edição do Cine SEAC, no Centro Espírita Amor e Caridade, que fica localizado na rua Floriano Peixoto, aqui no centro da cidade. Nesse dia, nós assistiremos um filme sobre a vida de Jesus e essa atividade é aberta para toda a comunidade. Então, quem desejar participar conosco, às 7h30 da noite, no dia 3 de abril. Legal, então é na próxima sexta-feira, 7h30 da noite, no Centro Espírita Amor e Caridade, fica aqui Floriano Peixoto. Isso, número 655, aqui no centro. No centro da cidade. Obrigado, viu, Lucas, pela sua participação, aproveitando que está com a palavra. É um prazer receber você aqui no programa Semente. Sim, Diego, agradeço demais a oportunidade da fala, agradeço a companhia do meu grande amigo Lucas Emanuel, né? A gente diz qual que é o plural de Lucas. E antes do encerramento, uma curiosidade para toda a comunidade que nos ouve, né? Não estamos sendo só ouvidos, né, pelos encarnados, né? A espiritualidade nos mostra que temos aí também um alcance junto aos espíritos desencarnados. Então, aos nossos irmãos que habitam outro plano, né, também o nosso muito obrigado e que nós estejamos sempre juntos nessa tentativa de melhoria de nós mesmos, dominando o nosso orgulho e aprendendo cada vez mais a trabalhar com a nossa humildade. Obrigado, Lucas Emanuel, também pela sua participação. Nós que agradecemos, querido Diego, programa Sementes de Luz, fazendo um marco aqui na cidade de Anápolis, sempre aos domingos. Querido ouvinte que está aí no carro, em casa, que está onde seja onde for, nós deixamos, nosso querido Lucas Vargas, o abraço gentil, com votos de que você tenha um caminho de amor, sempre se cuide, se permita na humildade. A experiência da humildade é sempre uma experiência de transformação, de lucidez, de crescimento pessoal. A experiência da humildade, sobretudo, é uma experiência de paz. A gente ter a consciência tranquila, sabendo que a gente não feriu ninguém e mesmo que a gente tenha sido ferido, a gente mantém a força em Deus, porque a fé em Deus sempre nos permite caminhar perseverantes. Obrigado, Lucas. Vamos ao sorteio, pessoal. Nós temos só um minutinho para o sorteio. Manchester, mais
E a ganhadora do nosso sorteio de hoje, da nossa caixinha de som, é a Dona Lúcia, lá do bairro Jundiaí. Ela que sempre participa aqui com a gente, quase todos os domingos. Obrigado, Dona Lúcia, pela sua participação, viu? Muito bom. Pessoal, hoje não vai dar tempo da gente ler a nossa mensagem do dia, né? Mas eu prometo que no próximo domingo a gente lê e eu vou gravar ela e colocá-la no nosso Instagram também, @espírita.anápolis. Eu quero mandar um abraço especial para Rosane, que está nos ouvindo. Rosane, obrigado, viu, de coração pela sua mensagem. Ela foi ouvida e a gente espera a sua participação no próximo domingo aqui com a gente. Então, todos fiquem com Deus, um grande abraço. Na sequência tem a Onaide Santilo e o programa dela e a gente volta no próximo domingo. Até lá. A rádio dos melhores ouvintes, Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Manchester 93,3. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 19h, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 15h30, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Manchester, sempre com você. 93,3. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online, loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 19h30, na Rua 22, quadra 40, lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Manchester, sempre com você. 93,3.
Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira às 7h30 da noite e aos domingos às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis, Luz e Caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Chegou a hora de construir com quem entende do assunto. Madeli é a sua referência há mais de 20 anos em materiais de construção. Aqui você encontra pisos de granitina e juntas de dilatação. Qualidade, tradição e aquele atendimento que só a Madeli oferece. Corre para nossa loja na Avenida Brasil Sul, 6.350, bairro São João. Anota aí, 62-3313-1881. Madeli, 2 décadas construindo com você.